Chegamos em outubro e hoje conversaremos sobre o Outubro Rosa, essa importante campanha que acontece no mundo todo sobre a conscientização do câncer de mama. Vamos lá? Oi meninas, tudo bem? Eu sou a doutora Camila Bonaccordi, médica ginecologista em São Paulo, especializada em cirurgia ginecológica minimamente invasiva. Hoje conversaremos sobre o Outubro Rosa. É um movimento que surgiu na década de 90 nos Estados Unidos com a intenção de conscientizar a população sobre o câncer de mama. Ele oferece não só informações sobre o diagnóstico precoce, que aumentam em muito as chances de cura da doença, como também o acesso aos serviços de saúde para as mulheres. A campanha acontece internacionalmente e, mais recentemente, foi incluída a conscientização também sobre o câncer de colo de útero. Bom, é uma campanha que tem a função de alertar as mulheres de diversas idades e regiões do país sobre a importância do rastreio do câncer de mama e colo uterino. Isso leva mais mulheres a procurarem os serviços médicos e, consequentemente, serem diagnosticadas precocemente. E como eu disse anteriormente, o diagnóstico precoce é fundamental para elevar as taxas de cura de milhares de mulheres ao longo dos anos. É a multiplicação de células anormais na mama, sendo o câncer mais comum no Brasil e no mundo, com mais de 60 mil novos casos todos os anos somente no nosso país. Essa multiplicação anormais das células ocorre por uma mutação, que pode ser genética, em torno de 5 a 10% dos casos, ou adquirida, que é a causa mais frequente em cerca de 90% dos casos. A investigação é feita através do exame físico das mamas por um profissional da saúde e complementado por exames de imagem, como, por exemplo, a mamografia e o ultrassom das mamas. O diagnóstico definitivo ocorre apenas após a biópsia da lesão suspeita para câncer. O rastreamento é a investigação do câncer para as mulheres com mais de 40 anos de idade através de exames de imagem anuais. O principal exame desse rastreio é a mamografia, pois ela consegue identificar as lesões precursoras de câncer e a doença nos estágios mais iniciais. Ela identifica não só nódulos, como também as microcalcificações, aumentando muito as chances de cura da doença e reduzindo o risco de morte por câncer em até 30%. O ultrassom das mamas complementa a avaliação, podendo identificar nódulos suspeitos antes mesmo deles serem palpáveis no exame físico. Ele é uma importante ferramenta para complementar a mamografia, principalmente para aquelas mulheres com mamas densas, que apresentam bastante quantidade de glândulas. No entanto, nunca substitui a mamografia, pois somente ela é capaz de identificar as microcalcificações. Nódulos endurecidos palpáveis na mama, alterações na cor ou na textura da pele da mama, retrações na pele ou mamilos e saída de líquido pelo mamilo, principalmente quando ocorrem de um lado só e de forma espontânea, ou seja, sem apertar a mama. No entanto, vale ressaltar que os casos iniciais são assintomáticos, por isso a importância do rastreio, pois o diagnóstico precoce permite chances de cura em até 95% dos casos. Sim, existem vários fatores de risco associados à presença do câncer de mama já bem estabelecidos na literatura. Os fatores genéticos estão presentes naqueles casos de câncer de mama na família, principalmente envolvendo parentes de primeiro grau. Esses fatores não podem ser modificados. No entanto, os fatores ambientais podem ser modificados e eles são tabagismo, sedentarismo, obesidade e o alcoolismo, ou seja, a prática regular de atividade física com pelo menos 150 minutos por semana, uma alimentação saudável e balanceada, evitando o excesso de consumo de alimentos industrializados
Interromper o tabagismo e evitar um consumo abusivo do álcool são fatores que previnem a incidência do câncer de mama, e não só do câncer de mama, como também de várias outras doenças. É a proliferação de células anormais no colo uterino causadas pelo vírus HPV. Para se prevenir da doença, é fundamental a vacinação contra o HPV. Esse vírus irá estimular as células a se proliferarem de uma forma anormal, causando as chamadas lesões precursoras, que ao longo de anos de desenvolvimento podem evoluir para o câncer de colo de útero. Por isso, a importância de se realizar o Papa Nicolau regularmente, a fim de identificar essas lesões o mais precoce possível. E diferentemente do câncer de mama, o câncer de colo de útero é muito mais incidente em mulheres jovens. Por isso, o rastreio é recomendado a partir dos 25 anos de idade. Bom, então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. E não deixem de encaminhar esse vídeo para todas as suas familiares e amigas. Lembrem-se que o diagnóstico precoce do câncer é fundamental para aumentar as taxas de cura da doença. O mês de outubro nos relembra a importância de se realizar os exames de rotina, mas a prevenção deve ocorrer durante todo o ano. Cuidem-se! Um beijo e até o próximo vídeo.